O Homem Piedoso e o Homem Supersticioso, por Thomas Watson, 1666. Este trecho foi extraído do seu livro The Character of a Godly Man, ou, traduzindo, O Caráter de um Homem Piedoso. O homem piedoso é muito exato e curioso acerca do culto a Deus. A palavra grega para piedoso significa um adorador correto de Deus. O homem piedoso reverencia as instituições divinas e é mais pela pureza do culto do que pela pompa. A mistura nas coisas sagradas é como estilhaço no vinho, que, embora lhe dê cor, também o adultera. O Senhor quis que Moisés fizesse o tabernáculo segundo o modelo do monte. Êxodo 25:40. Se Moisés tivesse deixado de fazer alguma coisa no modelo, ou acrescentado algo a ele, então isso teria sido muito provocador ao Senhor. O Senhor sempre deu testemunhos de seu descontentamento contra os que corromperam sua adoração. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, que Deus não tinha ordenado, sobre o altar, e saiu o fogo do Senhor e os devorou. Levíticos 10:1. Tudo o que não é da própria indicação de Deus em sua adoração, ele olha como fogo estranho. E não é de admirar que ele esteja tão altamente indignado com isso, pois isso diz que é como se Deus não fosse suficientemente sábio para determinar a maneira como ele deve ser servido, e que os homens então prescrevem como deve ser, e como se as regras para sua adoração fossem defeituosas, e que esses homens tentarão consertar com uma cópia ou adicionando suas invenções. Um homem piedoso não se atreve a variar do padrão que Deus lhe mostrou nas Escrituras. E provavelmente essa não é a menor razão porque Davi foi chamado de homem segundo o próprio coração de Deus, porque ele manteve puras as fontes da adoração de Deus, e em assuntos sagrados não superinduziu nada da sua própria concepção. Aplicação. Por esse caráter, podemos nos perguntar se somos piedosos. Somos sensíveis com as coisas de Deus? Observamos aquele modo de adoração que tem o selo da autoridade divina sobre ele? Fazer uma mistura na religião pode causar uma consequência perigosa. Primeiro, aqueles que acrescentarem a uma parte da adoração de Deus estarão prontos para tirar de outra. Marcos, capítulo 7, versículo 7, diz que, deixando de lado o mandamento de Deus, vocês mantêm as tradições dos homens. Aqueles que trouxerem uma tradição, com o tempo, deixarão de lado uma ordem. É disso que os papistas são altamente culpados. Eles trazem altares e crucifixos e põem de lado o segundo mandamento. Eles trazem o óleo e a nata no batismo e deixam de lado o cálice na ceia do Senhor. Trazendo eles também a oração pelos mortos e pondo de lado a leitura das Escrituras de modo inteligível para os vivos. Aqueles que apresentam na adoração de Deus aquilo que Ele não ordenou, estarão também prontos para desfazer aquilo que Ele ordenou. Segundo, aqueles que são a favor de misturas exteriores no culto de Deus, geralmente não se importam com os sinais vitais da religião, isto é, viver pela fé, levar uma vida estritamente mortificada. Essas coisas são menos importunadas por eles. As vespas têm os seus favos, mas não há mel lá. A religião de muitos pode ser comparada àquelas orelhas que são coçadas por palhas. Nota do tradutor. No original está escrito as orelhas que correm apenas em palha. Terceiro, a superstição e a profanação se beijam. Não se sabe que os que se ajoelharam diante de uma coluna se ajoelharam também de frente para um poste? Quarto, os que se dedicam à superstição raramente
ou nunca se convertem. Mateus 21, 31. Publicanos e prostitutas entram no reino dos céus antes de ti. E isso foi dito aos principais sacerdotes, que eram altos formalistas. E a razão pelas quais tais pessoas raramente são forjadas para serem salvas é porque eles têm uma antipatia secreta contra o poder da piedade. A serpente é de cor de esmeralda, mas tem um ferrão, de modo que exteriormente os homens podem parecer zelosos e devotos, mas retêm um ferrão de ódio em seus corações contra a bondade. Portanto, aqueles que têm sido mais quentes para a superstição também têm sido aqueles mais quentes para a perseguição. A Igreja de Roma usa linho branco, um emblema de inocência. Mas o Espírito de Deus pinta esta igreja em escarlate. Apocalipse 17:4. De onde é isso? Não só porque ela veste um manto escarlate, mas também porque o seu corpo é de corante escarlate, tendo mergulhado as suas mãos no sangue dos santos. Apocalipse 17:6. Vamos então, como nós demonstraríamos piedosamente, manter-nos perto da regra da adoração e nas coisas de Javé, e não devemos ir além do que aquilo que podemos dizer está escrito.